No dia 13 de dezembro de 1945, em Hamelin, Alemanha, a justiça encontrava seu lugar em um pequeno e austero tribunal. Entre os acusados de crimes de guerra que aguardavam seu destino estava Irma Grese, conhecida como a Cadela de Auschwitz, uma das figuras femininas mais impiedosas do Holocausto. Sua história é a de uma jovem que, com apenas 22 anos, se tornou símbolo de crueldade, abuso e cumplicidade na máquina de extermínio nazista. Seu final seria tão brutal quanto os atos que a tornaram temida por milhões. Irma Grese nasceu em 7 de outubro de 1923, em Wreschen, uma pequena cidade na região da Pomerânia. Sua infância foi marcada pela ausência e pela desordem. Sua mãe morreu quando ela ainda era uma criança, e seu pai, um homem distante e alcoólatra, não soube lhe dar orientação nem afeto. Foi criada pela avó que tentou lhe dar disciplina, mas os vazios afetivos e a dureza do entorno moldaram em Irma uma mistura de rebeldia e necessidade de controle sobre os outros. Adolescente, Irma abandonou a escola e trabalhou em tarefas domésticas e em pequenas fazendas. Sentia-se insignificante e pequena, e buscava maneiras de afirmar sua autoridade, um desejo que encontraria um caminho aterrador nas fileiras do Partido Nazista e suas organizações auxiliares. Aos 18 anos, uniu-se à juventude hitlerista e pouco depois foi recrutada pela Schutzstaffel feminina, as SS, tornando-se guarda dos campos de concentração. Sua formação foi rápida e impiedosa, treinamentos físicos rigorosos, doutrinamento ideológico e a instrução de que a obediência era superior à moralidade. Em 1941, Irma foi designada para Ravensbrück, um campo de concentração exclusivamente feminino. Lá começou a desenvolver a reputação que a perseguiria para sempre. Supervisionava as prisioneiras com severidade extrema, usando chicotes e castigos físicos. No entanto, sua transferência para Auschwitz em 1942 marcaria a etapa mais sombria de sua carreira. Auschwitz não era apenas um campo de concentração. Era um lugar onde a morte se tornara rotineira, sistemática e impiedosa. Grese tornou-se uma das guardas mais temidas, tanto por sua autoridade quanto por sua brutalidade. Os relatos de sobreviventes descrevem Irma como uma figura pequena, mas feroz, com olhos penetrantes que pareciam desfrutar do medo que inspirava. Caminhava pelos barracões com um chicote na mão, castigando prisioneiras por faltas insignificantes, às vezes simplesmente por diversão. Os relatórios do julgamento revelaram episódios aterradores. Mulheres penduradas pelos cabelos, prisioneiras espancadas até sangrar, submetidas a humilhações públicas e abusos sexuais. Sua violência não conhecia limites e, frequentemente, parecia que ela buscava reafirmar um poder que compensasse suas inseguranças. Apesar de sua juventude, sua ascensão dentro da hierarquia das SS foi rápida. Foi promovida a Aufseherin, supervisora, um cargo que lhe concedia autoridade direta sobre as internas e um acesso próximo aos oficiais de alta patente. Seu nome aparecia em registros de seleções para trabalhos forçados e deportações para as câmaras de gás. Ela sabia que cada assinatura, cada ordem, cada golpe contribuía para a morte sistemática de milhares de pessoas. No entanto, as evidências do julgamento mostraram que ela o fazia com entusiasmo, nunca com dúvida. A queda de Irma começou com a liberação dos campos pelas forças aliadas em 1945. Após a derrota da Alemanha, ela foi presa pelas forças britânicas e levada a julgamento no tribunal de Ravensbrück, dentro dos julgamentos de Belsen, onde foram julgados os crimes cometidos em Auschwitz e Bergen-Belsen. A acusação era esmagadora: tortura, assassinato, cumplicidade em genocídio e crueldade extrema contra prisioneiras indefesas. A defesa que Irma apresentou foi limitada e quase infantil. Ela admitiu estar nos campos, admitiu ser testemunha das atrocidades, mas tentou se distanciar de seu papel pessoal nos abusos. Alegou que apenas cumpria ordens, um argumento que os juízes rejeitaram imediatamente. Os testemunhos de sobreviventes eram dilacerantes. Mulheres que haviam suportado fome, doença e tortura descreveram Irma como impiedosa, desfrutando da dor que infligia. Uma prisioneira lembrou como Irma a espancou durante horas, até que ela ficou inconsciente pelo simples fato de pedir água. Outra relatou como a jovem oficial selecionava as internas para a câmara de gás, sorrindo enquanto marcava quem vivia e quem morria. Cada testemunho reforçava a imagem de uma mulher pequena, jovem, aparentemente frágil, que havia encarnado o horror em sua forma mais humana e tangível. O veredicto chegou no dia 13 de dezembro de 1945. Irma Grese foi condenada à morte por seus crimes,
junto com outros oficiais e guardas dos campos. A sentença foi a forca, o castigo que buscava mostrar que mesmo as mulheres podiam ser responsáveis por genocídio e tortura. Não haveria privilégio por idade nem gênero. A justiça, ainda que tardia, era implacável. A execução foi programada em Hamelin, na prisão onde haviam sido realizadas outras sentenças similares. O encarregado foi, novamente, o sargento John C. Woods, conhecido por seu método deliberadamente brutal. A técnica de Woods não era rápida nem compassiva. Ele buscava prolongar a agonia, assegurando que os condenados experimentassem um reflexo do sofrimento que eles próprios haviam infligido. A forca estava desenhada com trapdoors estreitas, calculadas para impedir que o pescoço se quebrasse imediatamente e fazer com que a asfixia fosse lenta e dolorosa. Na madrugada do dia 13 de dezembro, Irma Grese foi levada à sala de execução. Vestia o uniforme cinza de prisioneira e caminhava com a cabeça erguida, mostrando uma mistura de orgulho e medo que só podia ser percebida em sua juventude trêmula. Algumas testemunhas notaram que suas mãos tremiam ao se segurar no corrimão, mas seu rosto mantinha um ar de desafio. Ela subiu os degraus do cadafalso com determinação, como se aceitasse que a morte era a única saída para o pesadelo que ela mesma havia ajudado a criar. Antes que a corda fosse colocada em torno de seu pescoço, Irma fez um último gesto. Ela olhou para os familiares das vítimas presentes na sala, embora não tenha pronunciado palavra alguma. Alguns interpretaram aquele olhar como um instante de remorso, outros como uma silenciosa afirmação de sua indiferença. A forca estava pronta, a trapdoor preparada, e o carrasco levantou a barra que sustentava a plataforma. Ao se abrir a trapdoor, o corpo de Irma caiu. A corda não quebrou seu pescoço. Ela começou a convulsionar. Suas pernas se agitavam, seu torso se arqueava e seu rosto ficou vermelho e depois roxo. Suas mãos se crisparam em um gesto de desespero, enquanto tentava obter ar que jamais chegaria. Durante 20 minutos intermináveis, o corpo da jovem oficial se moveu de maneira espasmódica, um espetáculo aterrador que refletia a brutalidade que ela havia administrado ao longo de sua carreira nos campos. O crucifixo que ela levava caiu no chão e deslizou entre as tábuas do cadafalso. Nenhuma prece, nenhuma súplica ajudou a mitigar a dor. A corda se apertava lentamente e cada segundo prolongava a agonia, até que, finalmente, à 1h45 da madrugada, Irma Grese parou de se mover. A sala se encheu de um silêncio pesado, interrompido apenas pelos sussurros das testemunhas, a respiração contida e o peso da história, observando o final de uma vida dedicada ao horror. Seu corpo foi retirado e levado ao necrotério. Como com outros executados, foi cremado em Munique e suas cinzas espalhadas no rio Isar, assegurando que não restasse nenhum local de culto ou memória para uma das figuras femininas mais impiedosas da Alemanha nazista. Não houve funeral, não houve hino, não houve respeito. Apenas a lembrança de seus crimes e o aviso silencioso do que ocorre quando o poder e a crueldade se combinam sem limites nem consciência. A história de Irma Grese é um lembrete assustador de que a maldade não tem gênero. A jovem que começou como uma adolescente perdida em uma Alemanha fragmentada tornou-se uma executora do terror, uma mulher que aprendeu a amar o controle e a dor alheia e cuja vida terminou pendurada em uma corda desenhada para prolongar seu sofrimento. Seu final brutal foi mais do que um castigo. Foi a confirmação de que mesmo a juventude pode ser corrompida até os extremos mais sombrios e que a justiça, ainda que tardia e imperfeita, pode encontrar seu caminho. A lenda de Irma Grese sobreviveu à sua morte, não como um símbolo de heroísmo, mas como um testemunho do horror que os humanos são capazes de infligir quando o ódio e a obediência cega se misturam. A cadela de Auschwitz morreu exatamente como havia vivido, pequena, aparentemente frágil, mas com um impacto devastador na vida de milhões. Sua agonia de 20 minutos pendurada na corda, foi um reflexo dos anos de tortura que ela mesma havia administrado. Um fim brutal que ficou gravado na memória histórica para sempre. Mas isto faz parte da nossa história mundial. Se gostaram da informação, convidamos vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para ver mais conteúdo assim. Dê um like para nós e comente qual você quer que seja o nosso próximo vídeo. Até breve!